conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Bem-vindos à minha casa, bem-vindas! É você que está chegando, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo. Levanta da poltrona, folgado, se inscreva no canal. Vamos que vamos aí somar e multiplicar e agregar valores. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca dos seus direitos. Vamos comentar artigo por artigo na CLT. Consolidação das leis trabalhistas. Vamos dar continuidade aí à sequência do artigo 844 da CLT. Você já viu o seu manual hoje? Vamos agora. A revelia é confundida com preclusão. O princípio processual que marca a perda de uma faculdade processual. E pode ocorrer por dois motivos a revelia. Temos a contumácia, a ausência física do réu, e a confissão ficta é presente, o réu não manifesta sua defesa no processo. Então a revelia pode acontecer por duas formas: ausência do réu e o réu presente, mas não apresentou a defesa no processo. Trata-se, portanto, de efeito e não de causa. A lei da reforma trabalhista registra que na ocorrência de algum motivo considerado relevante, poderá o juiz suspender o julgamento e designar nova audiência. Caberá ao magistrado posteriormente justificar os motivos do adiamento. Esclarece o texto consolidado que a ausência injustificada do autor importará no pagamento de custas calculadas na forma do artigo 789 da CLT, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, e só estará isento se comprovar em 15 dias motivos legalmente justificáveis para o não comparecimento à audiência. Ressalva que a quitação das custas pelo reclamante ausente será condição para a propositura de nova demanda. Em conformidade com a exegese do presente artigo, segue de forma exemplificativa que a revelia não produzirá efeitos quando a vedação para apresentação de contestação se a parte ré figurar no polo passivo da lide com outras rés em regime de solidariedade fruto da existência de grupo econômico. Nesse caso, a defesa de uma valerá para as outras em conformidade com as especialidades de cada uma das rés com o fito de ilidir revelia. Em outra oportunidade, o juízo verificar que a lide trata de direitos indisponíveis, como o FGTS, também quando a petição inicial formulada pelo autor não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato, como, por exemplo, um pedido de liberação de guias de seguro-desemprego, se não existir comprovação do término do contrato de emprego, essa presunção de veracidade em favor do autor, sem comprovar o alegado com instrumentos probatórios próprios, não poderá favorecê-lo pela simples caracterização de revelia. E por derradeiro, todas as alegações postuladas pelo reclamante não podem ser inverossímeis ou firmar em contradição com a própria prova acostada nos autos. No caso em que o autor formula pedido de 800 horas trabalhadas por mês, mesmo na ocorrência da revelia, não seria possível a Justiça do Trabalho colaborar com tal despropósito e condenar a empresa revel com base numa afirmativa inexistente ou impossível de ocorrer sob a ótica do direito material que se propõe ser assistido. A ausência da parte ré não impedirá ao juiz de recepcionar a peça de defesa conduzida por um advogado habilitado no processo. No processo judicial eletrônico, as defesas são protocoladas, seja antes da audiência, e o juiz se encarregará de acessá-la, mesmo nos casos em que a reclamada não se apresentar em audiência. Não se verificando as situações acima, será aplicada a pena de revelia que impossibilitará o réu de apresentar defesa naquele processo. É possível caracterizar os defeitos da revelia, mesmo o réu estando presente. O artigo 344 do CPC é cristalino
ao afirmar que, se não contestada a ação, considera-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Esse artigo trata de revelia, aplicando-se a pena de confissão à parte que expressamente intimada com aquela cominação não comparecer à audiência com o prosseguimento após a audiência de conciliação, quando fragmentada, na qual deveria depor súmula 74, inciso 1 do Tribunal Superior do Trabalho. A revelia não põe fim ao processo. Esse é outro erro de interpretação escolhido na prática. A revelia apenas veda a possibilidade do réu apresentar defesa naquele processo. O Tribunal Superior do Trabalho promoverá o que é a alteração da súmula 122 do Tribunal Superior do Trabalho, que deverá seguir com essa redação: revelia, advogado presente em audiência, contestação e documentos, apresentação, atestado médico, efeito de revelia, alterados, incluídos os itens 2 e 3 em decorrência da Lei 13.467/2017. A reclamada ausente, a audiência em que deveria apresentar defesa e réu, ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser elitida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá o que declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência. A partir da vigência da nova reforma trabalhista, a revelia não gera confissão quando a matéria de fato do artigo 844, parágrafo 4º, e havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a pretensão, o litígio versar sobre direitos indisponíveis, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato, as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Nas ações ajuizadas em 11 de novembro de 2017, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado, serão aceitas a contestação e os documentos eventualmente apresentados sem que tal afaste a revelia. Observe que a parte que for considerada revel poderá intervir no processo e seguir na tramitação do mesmo pelo estado em que se encontra o artigo 346 do CPC. O juiz também pode promover o julgamento antecipado da lide quando houver matéria de direito envolvido no artigo 355 do CPC. A instrução normativa do TST comanda que a decisões judiciárias não poderão retroagir quando os atos praticados antes da vigência da Lei 13.467 considera que as custas seguirão passíveis de condenação para ações ajuizadas em 11 de 11 de 2017, lembrando tão somente que o Superior do Trabalho, o STF, decidirá em breve se serão cabíveis em face do julgamento da ADIM, número 5.766 do Distrito Federal, que tramita naquela Corte Suprema. O 845, o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhada das suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. A informalidade que norteia o processo do trabalho permite que as testemunhas sejam levadas à audiência sem precisar de arrolamento antecipado. Caso a parte deseje garantir que as testemunhas sejam ouvidas, será necessário indicá-las no processo ou convocá-las por carta antes de assentar para que o juiz possa intimá-las. Na recusa injustificada, podem ser conduzidas coercitivamente sobre vara. As demais provas podem ser juntadas aos autos, respeitando o princípio do contraditório, para que a outra parte possa se manifestar. O artigo 846, aberta a audiência, o juiz ou o presidente proporá o que é a conciliação. Os acordos promovidos na Justiça do Trabalho são considerados atos de jurisdição contenciosa e valem como sentença passível de execução. Só poderão ser questionadas por meio de ação rescisória. O não cumprimento do acordo acarreta o pagamento de uma indenização que vale como uma espécie de cláusula penal para que a assegure o cumprimento. Caso não seja honrado, importará na execução do valor total do que houve homologado pelo juiz. 847.
Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando essa não for dispensada por ambas as partes. No parágrafo único, a parte poderá apresentar a defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Em face do processo eletrônico, o princípio da oralidade fica prejudicado. Caracterizava-se exatamente no momento em que as partes poderiam manifestar-se de forma oral em 20 minutos durante a audiência. A possibilidade da contestação ser complementada oralmente na audiência inaugural em consonância com as regras do processo eletrônico. Veja bem que a reclamada também pode oferecer reconvenção, uma verdadeira ação sobre outra ação. Trata de pleito apresentado no momento da defesa, em que a reclamada reconvinte poderá arguir questões compatíveis com a pretensão sobre o pedido do reclamante reconvindo, nos termos do artigo 800 ou 343 do CPC. O juiz designará prazo para o reclamante se manifestar da convenção. Também se permite que a reconvenção seja direcionada para o terceiro, não só para o autor da causa. 848. Terminada a defesa, seguir-se a instrução do processo, podendo o presidente ex officio a requerimento de qualquer juiz temporário interrogar os litigantes. O incidente de falsidade poderá ser arguido nos termos do artigo 430 do CPC, que assevera: a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos, no artigo 19, inciso 1 e 2 do CPC. A ação declaratória é cabível para que a parte obtenha um pronunciamento, eu diria, jurisdicional, a respeito da existência ou inexistência de uma relação jurídica ou da autenticidade ou falsidade de documento. Nos artigos 430 e 433 do CPC, verifica-se que o incidente de falsidade é ação. A falsidade ideológica se caracteriza pela simulação, erro, fraude e outros vícios de consentimento. Pode ser demonstrado pelos meios de prova e não se faz necessário seguir, ou seja, arguida nos modos de incidentes prescritos pelo artigo 430 do CPC. Tempestivamente, vale registrar que, a despeito da exegese do 430 do CPC, o incidente poderá ser suscitado em qualquer grau de jurisdição no processo do trabalho. O 849, a audiência de julgamento será contínua, mas se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independente de nova notificação. O processo do trabalho é marcado pela celeridade e concentração de atos, portanto, exige que tudo ocorra de maneira simples e objetiva, no sentido de prestar ao hipossuficiente a tutela jurisdicional requerida. Tornou-se uma prática fragmentada das audiências, mas os tribunais do trabalho têm evitado tal anomalia, buscando seguir a lei com a realização de audiências contínuas, denominadas como UNA. O prazo para a interposição de recursos da parte começa a contar da data da publicação desta por meio de audiência especificamente designada para tal. A súmula 197 do Tribunal Superior do Trabalho. 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente a 10 minutos para cada. Em seguida, o juiz ou o presidente renovará a proposta de conciliação e, não se realizando, esta será proferida a decisão. Entretanto, nobres senhores, o processo eletrônico passou a regular as razões finais com as partes reportando-se aos autos em audiência ou por meio de memoriais protocolados no processo judicial eletrônico, no prazo determinado pelo juízo competente. O momento de apresentação das razões finais trata de uma última fase procedimental que permite às partes litigantes apresentar considerações sobre qualquer fato pertinente que tenha ocorrido no decorrer do processo. Vale salientar que essas manifestações não se reportam a fatos novos ou que não foram tratados no processo. O 851, os trâmites de instrução e julgamento
da reclamação serão resumidos em ata de que constará na íntegra a decisão. Os fatos ocorridos na audiência serão relatados em ata, a qual relacionará todos os detalhes ocorridos na audiência e seus incidentes. Essa ata é disponibilizada pelo processo judicial eletrônico para consulta das partes, logo em seguida ao término das audiências. Caso a ata não traduza a realidade do ocorrido em audiência ou se faça acompanhar de irregularidades que possa prejudicar o processo, é possível que seja ajustado por meio de retificação. Esta poderá ser requerida e recepcionada pelo juiz para as devidas alterações. O 852 da decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seu representante na própria audiência. No caso de revelia, a notificação fazer-se-á pela forma estabelecida no parágrafo 1º do artigo 841. Em regra, as sentenças são proferidas, ou seja, sem dia marcado em que pese a lei determine sejam prolatadas em audiência própria e, consequentemente, notificadas às partes ou procuradores naquele mesmo momento processual. O processo eletrônico regula essas notificações e são acompanhadas pelos trâmites das varas de trabalho e certificadas no processo judicial eletrônico. Acerca do procedimento sumaríssimo, registrado no artigo 852-A, os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento das reclamações ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. E no parágrafo único, estão excluídos do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. O artigo 852-B, nas reclamações enquadradas no processo sumaríssimo, temos o inciso 1, o pedido deve ser certo ou determinado, indicará o valor correspondente. Temos aí o inciso 3 e o parágrafo 1º e 2º, já no artigo 852-C. As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção de juiz presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular. O 852-D. O juiz dirigirá o processo com liberalidade para determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como apreciá-las e dar especiação valor às regras de experiência comum ou técnica. Temos aí o 852-E, 852-F, 852-G, 852-H. Entretanto, nobres senhores, o 852-I, a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado que é o relatório. O parágrafo 1º, o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo os limites sociais da lei e as exigências do bem comum. Parágrafo 3º, as partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada. O procedimento sumaríssimo oferece celeridade processual às ações cujo valor não exceda 40 salários mínimos na data do aforamento. Tal procedimento obriga que as audiências ocorram em 15 dias, desde que o pedido seja certo ou determinado, e já previsto na petição inicial, valor da causa, valor do pedido. O conceito de valor de causa e valor do pedido é absolutamente distinto. O valor da causa servirá como base para a condenação de custas judiciais. O valor do pedido certo ou determinado será mensurado e indicado na exordial como exemplo. Temos o aviso prévio de R$500, mais B, férias simples, um terço, 665, aproximado, mais C,
Salário 13, R$ 500, e assim sucessivamente, apenas meramente exemplificativo, totalizando ao final um valor líquido. Observe que apenas que esse total não poderá ultrapassar 40 vezes o valor do salário mínimo, vigente à época do ajuizamento. Esse procedimento também provoca a oitiva de 2 testemunhas para cada parte e a apreciação do laudo no prazo de 5 dias, com decisão em 30 dias. No tribunal serão analisadas com prioridade em 10 dias, sem a presença do revisor, com parecer oral da Procuradoria do Trabalho. E, finalmente, só recepcionará recurso de revista se contrariar súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou violar a Carta Magna. As ações de alçada previstas na Lei 5.584/70 continuam vigorando com o advento do rito sumaríssimo, tão somente acelerando o procedimento nos processos cujo valor da causa não ultrapasse 2 salários mínimos e assim impedindo a via recursal. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta à disposição da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo recurso por contrariedade. A orientação jurisprudencial desse tribunal no livro 2, no título 2, no capítulo 3, ante a ausência de revisão no artigo 896, no parágrafo 6 da CLT. Entretanto, nobre senhor, acerca do inquérito para apuração de falta grave, no 853, para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado garantido com estabilidade, o empregado apresentará o que reclamação por escrito à junta ou juízo de direito dentro de 30 dias, contado da data da suspensão do empregado. A justa causa é caracterizada pelas irregularidades cometidas por empregado que não cumpre as normas de trabalho e desobedece os preceitos expostos, como, por exemplo, o artigo 482 da CLT. Falta grave a justa causa cometida por um empregado protegido por estabilidade. Portanto, pode provocar a instauração de um inquérito para apuração de falta grave um empregado estável que age dentro das irregularidades exemplificadas pelo artigo 482 da CLT. Tal empregado deverá ser suspenso das atividades laborais em 30 dias, levado à Justiça do Trabalho por meio de uma ação trabalhista denominada inquérito para apuração de falta grave, que resolverá o que é a pendenga de 2 formas, retificando o ato da empresa e determinando o retorno do empregado às suas funções. Oportunidade em que o empregador deverá pagar todos os salários devidos desde o dia da sua suspensão, ou ratificando o ato da empresa. Oportunidade em que o empregado será desligado e não receberá salário desde o dia da sua suspensão. O 854. O processo do inquérito perante a junta ou juiz obedecerá às normas estabelecidas no presente capítulo, observado que é a disposição dessa seção. O inquérito será realizado nos mesmos moldes das ações trabalhistas e nos parâmetros estabelecidos pela lei para as audiências em processo ajuizado na Justiça do Trabalho. O 855. Se tiver havido prévio conhecimento de estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela junta ou juízo não prejudicará o que é a execução para pagamento dos salários devidos ao empregado até a data da instauração do mesmo inquérito. Caso a audiência demore para ser realizado, o empregado receberá todos os salários devidos desde a sua suspensão. Se não for comprovada a irregularidade, independe da data da audiência e da decisão do juízo. O 855A aplica-se ao processo de trabalho um incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 133 a 137 da Lei 13.105 de 2016, no Código de Processo Civil de 16. Entretanto, nobres senhores, já a lei da nova reforma trabalhista oferece o que? Oportunidade
ao pedido de desconsideração da pessoa jurídica em aplicação subsidiária ao processo civil. Doravante, esses pleitos que buscam converter a condenação de uma empresa na pessoa do sócio ou principal acionista, essa possibilidade já é utilizada por ocasião do ajuizamento de ação em que demandam microempresas e pequenas cujos sócios atuam diretamente no comando da relação de emprego. É comum casos em que empregadores simulam por meio de pessoa jurídica formas de escapar das execuções ou mesmo abrem e fecham empresa para fugir das obrigações trabalhistas. Muito utilizado na via executória, os pedidos de desconsideração da pessoa jurídica permitem que a execução recaia sobre os donos das empresas que restam submetidos à penhora online em suas contas de pessoa física com o fim de garantir a execução. O Instituto tem previsão no artigo 50 do Código Civil e na via processual pelos artigos 136 e 137 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho. Na decisão que acolher ou rejeitar a desconsideração ou despersonificação da pessoa jurídica na fase de conhecimento, não cabe recurso em se tratando de decisão interlocutória no processo de execução, diante do inconformismo da parte. Essas decisões são passíveis de agravo de petição, que independe de garantia do juízo e cabe agravo regimental, se proferida a decisão pelo relator do processo no TRT, em incidente próprio instaurado originariamente no tribunal. O acolhimento do incidente pelo juiz competente suspenderá o processo em prejuízo de concessão de tutela de urgência, caso a parte deseje assim buscar a garantia do recebimento imediato dos valores, em litígio nos termos do artigo 306 do CPC. A instrução normativa do TST assevera que o incidente regulado pelos artigos 133 e 137 do CPC aplica-se ao processo do trabalho nos termos da nova reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017. Nobres senhores, meu A de abraço, meu F de fortalecimento a todos vocês. Receba aí o meu carinho e a minha visita. Até o próximo artigo 855-B do processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Um beijo no coração, Brasil. Estaremos aqui comentando artigo por artigo. Bem-vindos à minha casa. Até mais.